Olá pessoal, bem-vindo ao nosso quarto dia do desafio. E hoje eu vou falar sobre as páginas 62 a 70, tá bom? Então vamos lá. O autor ele começa o capítulo afirmando que 95% das pessoas se contentam com menos do que são capazes de conseguir. Isso é uma grande verdade, né, gente? Quando a gente pega os índices de milionário e de quem atinge o ápice do sucesso, realmente são só 5% da população mundial. Que coisa feia, né? Que coisa feia e chata, não é verdade? E aí ele questiona a gente, né? O que podemos fazer agora para não estar nessa zona mediana dos 95% que tem um monte de dificuldades financeiras de outras áreas da vida. E aí ele vai ensinar 3 passos. Hoje a gente vai falar só sobre 2 e no próximo vídeo a gente fala sobre o terceiro, tá bom? Então, o primeiro passo, ele diz pra gente reconhecer essa realidade dos 95%. Então, a gente precisa reconhecer que isso existe. Pessoas medianas vivendo e aceitando menos do que tem capacidade de ser, né? Ele reafirma novamente, ele fala muito sobre o comportamento, né, o comprometimento em atingir nosso potencial. Ele fala novamente sobre isso. A gente precisa se comprometer com o que realmente a gente quer. E ele fala para a gente não se contentar com essa zona mediana, em estar nessa zona mediana. E ele começa dando alguns exemplos. Então, ele começa com o exemplo das pessoas que estão acima do peso. E ele coloca que a obesidade está, né? Os números a gente sabe que são alarmantes, né? Mais da metade da população mundial está obesa, né? E aí eu coloco aqui para você quantas pessoas que você conhece que estão acima do peso, que reclamam, que se olham no espelho, estão depressivas, autoestima baixa, né? Elas não querem esse corpo, mas simplesmente elas não fazem nada para mudar isso, né? Elas simplesmente escolhem o caminho mais fácil, que é continuar comendo e simplesmente reclamando, né? É exatamente essa a questão. Ele fala também das pessoas que têm dificuldade em dormir, que estão passando por depressão, que estão passando por ansiedade e que também fazem a escolha mais fácil da medicação controlada, né? Não estou dizendo que não é para você tomar medicação, mas faça a escolha de repente de tomar essa medicação, mas também buscar o motivo da qual você entrou nesse processo de depressão, o porquê que você está deprimido, o porquê que você está ansioso, o porquê que você não dorme, né? Porque quando a gente consegue entender e achar o problema, pode ter certeza que a gente não vai mais precisar fazer o uso da medicação, né? Ele fala também dos relacionamentos, dos casamentos, né? Que hoje a gente não tenta mais buscar o problema. Por que esse relacionamento tá difícil? Por que a gente não tá conseguindo manter um casamento sadio? E a gente também faz a escolha mais fácil porque hoje é natural o divórcio. Então eu vou lá e escolho simplesmente me divorciar. Eu não vou lá a fundo buscar qual que é o problema do relacionamento. Aí onde a gente acaba tendo 1, 2, 3, 4 casamentos e sempre o problema tá no outro, né? Porque a gente não vai buscar se realmente o problema de um relacionamento não tá dentro da gente, né? E aqui, na minha opinião, um dos problemas mais graves que a sociedade está enfrentando é a aceitação, né? Então a gente precisa ser aceito pela sociedade e a gente acaba gastando, sendo extremamente consumista, gastando mais do que a gente ganha para poder manter a aparência de um bom carro, o carro do ano, a casa com coisas modernas, viagens que muitas vezes a gente não tem condição, mas a gente acaba fazendo, né? Por quê? Porque eu preciso mostrar pro outro que eu também posso, que eu estou à altura dele, né? Ou sou melhor que ele, né? Então a gente está enfrentando esse problema e é onde muitas pessoas acabam ficando endividadas, né? Ele entra no segundo passo, que é identificar as causas do porquê dessa zona dos 95%, né? As causas, por que existe essa faixa tão grande de pessoas medianas? Ele aponta uma das causas como a síndrome do espelho invertido, que é quando a gente vive no passado, a gente recria os pensamentos do passado, a gente traz na nossa mente somente o passado. E a nossa mente acaba ficando extremamente acelerada
com esses pensamentos, porque eu fico ali remoendo o que aconteceu e o que eu fiz, não devia ter feito isso, eu escolhi errado, e isso vira realmente um pensamento acelerado, onde a gente sai completamente do nosso equilíbrio, né? E o que acontece? A gente acaba acreditando que quem fomos é quem somos hoje, porque a gente traz isso para nossa vida. A gente acaba trazendo uma culpa muito grande de uma escolha errada feita lá atrás. A gente acredita que essa escolha errada faz com que a gente seja essa pessoa no momento presente. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Aceitar um erro e entender que a gente tem o poder de escolher ser uma pessoa diferente hoje. E com relação a esse pensamento acelerado, é onde a gente acaba trazendo muitas técnicas do momento de silêncio para a gente aprender a estar no momento presente, porque a pessoa que sofre de pensamentos acelerados, ou ela está presa no passado, ou ela está presa no futuro, que é onde fica aquela preocupação. Ou eu fico remoendo algo do passado, ou eu fico preocupada com algo do futuro. E é por isso que as técnicas do silêncio que ele traz, as técnicas de meditação, faz com que a gente viva no aqui e agora. Aí ele traz também a outra causa, que é a falta de propósito. E a falta de propósito, eu estudo muito Napoleão Hill, inclusive eu ministrei cursos falando sobre as leis do triunfo de Napoleão Hill, e ele afirma que a grande causa desses 95% não ter sucesso, não atingir o ápice do sucesso, é porque a gente não tem um propósito de vida definido, né? Então, e aí ele traz também, o autor aqui também traz isso, até porque ele estudou também Napoleão Hill, e é bem isso, quando a gente pergunta para as pessoas à nossa volta qual é o seu propósito de vida, elas respondem que não sabe. Aí eu te pergunto, como que você vai acordar entusiasmada, animada, correr atrás de alguma coisa nova, se você não tem um propósito na vida? Aí é onde a gente cai na zona dos 95% mediano, que a gente acaba acordando e a gente vai levando e a gente vai sobrevivendo porque a gente acabou aceitando aquela situação, a gente não para pensar no que realmente a gente quer para nossa vida. Lembra o link, fazendo um link com o vídeo de ontem, lembra que eu perguntei, você trabalha com o que realmente você ama? É bem isso aqui, né? É bem isso aqui. Então vamos parar para pensar onde a gente está nesse momento, né? Se a gente tem realmente um propósito definido de vida e se a gente tem, o que a gente está fazendo para alcançar esse propósito, tá? Aí ele traz aqui mais uma causa, que é o isolando incidentes. Então aqui eu vou ler porque eu achei bem interessante o que ele coloca. Então ele coloca assim: quando escolhemos o caminho mais fácil, acreditamos erroneamente que é só hoje. Não damos conta das consequências reais, porque cada pensamento, escolha e ação está determinando em quem estamos nos tornando. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil, em vez da coisa certa, você está moldando a sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Isso aqui é muito forte, né? Se a gente for pensar de fato. Então eu vou finalizar o vídeo de hoje com essa questão. Vamos parar e refletir quais são as escolhas que a gente está fazendo. A gente está escolhendo o que é certo ou o que é fácil? Vamos parar para refletir sobre isso, tá bom? E para amanhã, no nosso quinto dia, nós vamos ler as páginas de 70, que é a parte ali da falta de responsabilização, até a página 78, ok? Então, da 70 a 78, e amanhã a gente se vê novamente no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Até amanhã.